Podcast Simpojude, Sindicalismo em Movimento. Olá, amigos! Começa agora o podcast Simpojude. Eu sou Bianca Moreira. Em homenagem ao Dia das Mulheres, comemorado nesta semana, é que recebo hoje a psicóloga de terapia cognitivo-comportamental, doutora Ida Liane. E vamos falar de um tema muito atual e importante neste novo normal, que estamos nos adaptando em virtude da pandemia. O cotidiano das mulheres em home office e seus impactos psicológicos. Seja bem-vinda, doutora Ida. É um prazer recebê-la aqui no podcast Simpojude. Olá, Bianca. Quero te agradecer pelo convite, É com muito prazer que eu estou aqui no podcast do Simpojude nesse dia tão especial, que é o Dia Internacional da Mulher. Quero parabenizar todas as servidoras que estão aqui conosco participando dessa conversa. Com todos os afazeres no cotidiano das mulheres, conciliar filhos, marido, casa, estudo e outros, como o trabalho em home office pode impactar no emocional das mulheres, doutora Ida? Então, Bianca, no primeiro momento, o trabalho em home office parecia algo positivo. Não iríamos pegar trânsito, tempo de deslocamento, trabalhar no conforto do nosso lar. Mas isso não para nós mulheres que queremos fazer e pensar em várias coisas ao mesmo tempo. Antes, a mulher ela tinha a hora certa para cada coisa. Então, ela tinha o momento de estar no trabalho e o momento de estar em casa com a família. Agora, é tudo ao mesmo tempo. Então, enquanto ela está lá na tela do computador resolvendo questões do trabalho, está o filho lá com dificuldade de fazer o exercício e ela lembra também que tem roupa na máquina. Então, é difícil para ela ter que focar em uma coisa, entendendo que tudo é importante. Quando ela estava no trabalho, ela não via, então era mais fácil ter o foco, Além disso, tem a questão de que o fato do marido estar em casa, o filho, então ela precisa fazer mais comida, e aí a casa precisa ser limpa com mais frequência. E também tinha mulheres que tinham secretária em casa. E com a pandemia deixou ela ter, e aí isso gerou mais trabalho para elas. O fato também do home office ser uma modalidade nova para muitas pessoas, passou a trazer atribuições que antes a pessoa não tinha. Então isso fez com que ela também passasse a ter mais funções. E tem um ponto, que eu acho que vocês vão se identificar, que é o fato de simplesmente você estar em casa, parece que você está sempre disponível. Então você não tinha a hora certa para trabalhar. E tudo isso acaba gerando sobrecarga, uma cobrança muito grande que as mulheres acabam trazendo para ela no sentido de querer dar conta. Só que o tempo ele continua o mesmo, as demandas que se multiplicaram. Isso pode gerar algumas consequências, como dores, dificuldade de relaxar, irritabilidade, falta de paciência, mau humor, dificuldade de dormir, medo de não dar conta, e tudo isso a gente precisa tomar cuidado porque pode gerar transtornos, tornando mais preocupante ainda a situação. No seu consultório, aumentaram os números de casos de mulheres com queixas nesse sentido? Sim, tem mulheres inclusive que têm desejado o retorno do trabalho presencial, por reconhecer a sobrecarga que estão vivendo. E assim, elas conseguem administrar mais o tempo, A questão também da vaidade, de elas irem trabalhar, de estar cuidando mais delas, E isso faz com que gerem também uma sensação de liberdade. Nós estamos trazendo muita questão, do impacto do trabalho home office por ter exigido mais das mulheres, mas isso já é uma questão delas, Da questão da pandemia, ela só acentuou. Nós mulheres somos consideradas como fortes e guerreiras e trazemos isso de uma forma como se não pudéssemos fazer diferente. Há tantas demandas que são atribuídas a nós, não é? Uma boa profissional, cuidar dos filhos, do marido, da casa, ler um livro, ter um corpo bonito, se socializar, estar sempre arrumada. E se fugirmos deste padrão, é como se não estivéssemos fazendo o suficiente. Mulheres, vocês não precisam dar conta e ser boa em tudo. Se você está essa semana sem vontade de fazer a unha, tudo bem. Se você não quer seguir o padrão de beleza, ótimo. Isto é liberdade, isto é autoestima. A autoestima ela é de dentro para fora. Tem mulheres que têm um corpo que, por padrão esperado da sociedade, é perfeito e tem uma baixa autoestima.
E tem mulheres que seguem seus próprios padrões e são extremamente felizes. Isto sim é autoestima. É ter liberdade para seguir o que ela acredita e não no que esperam delas. Então, não se cobrem em dar conta de tudo. Às vezes, para dar satisfação à sociedade, que talvez não precise. Agrade a você. Confie em você. A ansiedade, ela tem essa questão de trazer a questão do que o outro vai pensar ao seu respeito. E às vezes o outro nem está trazendo tanta importância assim. Então, mulheres, repense suas prioridades. Vocês podem estar colocando tempo e energia no que não é importante para vocês. E aí eu trago uma reflexão, né? Você faz parte das suas prioridades de vida no momento? E quais as doenças ou síndromes que podem ser desenvolvidas diante dessa realidade da mulher em home office? Então, temos a síndrome de burnout ou síndrome de esgotamento profissional, que é causado pelo excesso de trabalho, gerando exaustão extrema e esgotamento físico, devido a um trabalho que demanda muita competitividade ou responsabilidade. Além disso, temos o transtorno de ansiedade, como o transtorno de pânico, em que a pessoa passa a ter sintomas de ansiedade de forma intensa e abrupta, que a causa trazendo um grande desconforto e medo. Os sintomas mais comuns são coração acelerado, falta de ar, desconforto abdominal, tremores, sensação de que está passando mal ou até mesmo vai morrer. Um outro tipo de transtorno é o transtorno de ansiedade generalizada, o TAG, que tem como principal sintoma a preocupação excessiva e o medo de perder o controle. Além disso, tem irritabilidade, o comprometimento do sono e a dificuldade de concentração. O que se percebe é que essas pessoas normalmente elas costumam se cobrar demais. Elas são exigentes, centralizadoras, pois querem que as coisas saiam sempre do seu jeito. São pessoas que têm pensamentos acelerados e voltados para o negativo, dificuldade de relaxar, estão sempre no controle e que geram isso uma grande sobrecarga. Outra coisa que pode ocorrer é a questão da oscilação do humor. O fato da mulher se cobrar demais, elas não entendem que tem dias que elas vão estar super motivadas e vão ter outros que ela não vai nem querer sair da cama e tá tudo bem. Você não vai estar feliz sempre. É importante respeitar o seu tempo e o seu ritmo. A tristeza também ela pode surgir, pois a mulher acaba focando só nas suas obrigações e nas demandas dos outros e acaba esquecendo dela. E aí isso pode gerar uma sensação de que a vida dela está sem atrativo. E assim, caso vocês percebam algum sinal desses pontos que eu levantei, é importante vocês buscarem um profissional, um psicólogo, um psiquiatra, para que consiga fazer uma investigação maior e ver avaliar a possibilidade de fazer algum tipo de tratamento, pois a saúde mental é muito importante para a nossa vida. Atualmente, muito tem se falado sobre a síndrome de burnout. A que você atribui essa nova realidade na vida das mulheres? Então, Bianca, acredito que sejam alguns fatores. Um deles é a questão de que a mulher ainda é muito pouco, mas tem ganhado espaço no mercado de trabalho. E parece que nós temos sempre que estar provando que somos competentes, como se o nosso trabalho e qualificações não fosse suficiente, sendo sempre desafiados, como se não fôssemos capazes de assumir determinados cargos, e isso pode gerar na mulher um nível de cobrança, causando sobrecarga de trabalho, ao ponto de gerar um esgotamento físico. Uma outra coisa que eu posso trazer é que existem muitas mulheres que, para ter uma renda digna, ou por também elas serem mães solo, elas precisam trabalhar em vários lugares ou superar sua carga horária para conseguir atingir um salário, e isso também pode gerar sobrecarga. Agora, com a pandemia, vimos isso muito presente nos hospitais devido à alta da demanda de pacientes internados e de uma doença desconhecida e altamente contagiosa, levando muitos profissionais a serem infectados e diminuindo o quadro de profissionais. Isto fez com que eles trabalhassem além do seu limite e ficassem distante também da sua família, que é algo que impacta também a questão emocional. E aliado a isso, né, eles não tinham perspectiva de quando isso ia acabar. E assim como eu trouxe em relação a outra pergunta, caso vocês identifiquem qualquer sinal que vocês percebam que estão interferindo na qualidade de vida de vocês,
Procure um profissional, entenda o que está acontecendo, porque tem tratamento. Doutora Ida, deixa algumas dicas de como a mulher pode manter a saúde mental no ambiente de trabalho em home office. O primeiro ponto que eu posso trazer é estabeleça um tempo para cada coisa. Sei que é difícil, mas coloque prioridades. Tem coisas que podem ficar para depois. E quando a gente faz várias coisas ao mesmo tempo, nem sai com tanta qualidade assim. Então pense em uma coisa de cada vez. Um outro ponto é valorize e respeite o seu horário de sono. Sei que com a pandemia houve muita alteração na rotina. Muitas pessoas passaram a dormir mais tarde, acordar mais tarde, mas outras dormiam tarde e acordavam super cedo. E isso compromete o sono. E o sono, ele traz grandes benefícios para a saúde, como a melhora do estresse, do humor, a memória, a pessoa fica mais ativa, melhora no raciocínio. Então, assim, priorizem a questão do sono. Um outro ponto é reserve um tempo para você ter um lazer, para você cuidar de você, ou até mesmo para você não fazer nada. E quando eu falo fazer nada, é fazer nada mesmo. Não é ficar no sofá prevendo o que é que você vai fazer quando você levantar. É você descansar a sua mente e descansar o seu corpo. Um outro ponto é faça atividade física, uma meditação, um yoga, pilates, dance, movimente seu corpo. Cuidar do corpo ajuda a cuidar da mente. E um outro ponto para finalizar é aceite que você tem limites. Você não vai dar conta de tudo o tempo inteiro. Se precisar, se permita pedir ajuda. A mulher com seu instinto maternal, ela sempre quer cuidar e não deixa de ela ser cuidada. Então se permita receber carinho, se permita receber elogios, seja amada. Obrigada a todos os nossos ouvintes. Eu deixo aqui os meus parabéns a todas as mulheres, em especial as servidoras do Judiciário da Bahia. Parabéns a você também, doutora Ida. Muito obrigada pela sua participação aqui no podcast Simpojude. Novamente eu quero agradecer a Bianca pelo convite. Espero que eu tenha conseguido contribuir com a minha fala para a reflexão de vocês. E parabenizar novamente a todas as mulheres, porque vocês são especiais. Eu vi uma frase que falava que metade do mundo é feito de mulheres e a outra metade são os filhos dela. Então nós mulheres estamos em todo lugar. Um feliz dia para vocês. Eu sou Bianca Moreira e este foi o podcast Simpojude. Até breve. Podcast Simpojude. Sindicalismo em movimento.